Eu acredito que para você chegar aqui hoje, você deve ter feito alguns planos. Eu lembrei agora, por acaso, Davi estava no litoral. Ele provavelmente ontem deve ter feito planos. Cedinho, eu vou acordar mais cedo do que o normal. Para quê? Para subir, para vir para o culto e estar diante dos irmãos. Estou só dando um exemplo, né, do que alguém faz para estar reunido aqui. Provavelmente você já fez planos um dia antes, no mínimo, que estaria aqui hoje. Alguns já não fazem planos, já é uma obrigação, né? Já falam, eu posso estar em qualquer lugar, mas hoje, domingo, eu estarei lá na igreja. Então, várias pessoas fazem planos dessa forma. Talvez se eu perguntar para alguma das crianças ou dos adolescentes ou alguém nessa faixa de idade, você tem planos para o futuro? Talvez alguém de vocês, das crianças, né, não pensaram ainda nisso. Eu tenho planos, né? Geralmente é aquela pergunta que se faz para a criança, o que você quer ser quando crescer? Né? Aí começa aqueles sonhos infantis que às vezes se concretizam, às vezes não. Mas a maioria das pessoas deve fazer planos. E geralmente para fazer planos, nós que já somos maiores, o que nós fazemos? Nós avaliamos a nossa vida, o que passou, deve ser assim pelo menos. Você deve olhar o que você fez, por exemplo, durante esse ano, o que você fez? Nós estamos a 2 domingos de acabar o ano. O que você fez do janeiro do ano passado, desse ano, aliás, até então? Geralmente você vai talvez parar por alguns segundos e refletir, eu fiz isso, eu fiz aquilo, aconteceu isso, eu troquei de emprego, eu troquei de trabalho, eu troquei de escola, enfim, né? Foi bom, foi ruim, tive algumas coisas boas, teve alguns percalços aqui. O que eu vou fazer para fazer melhor o ano que vem? Geralmente é assim, a gente olha o que teve de positivo, negativo e foca no negativo para não fazer mais. Ou seja, você quer andar cada vez mais à frente. Essa é a ideia e a intenção de todos nós. Eu lembro uma vez, o meu irmão João, o Jonatas acho que tinha uns 13 anos mais ou menos, ele falou, Edinho, você já parou para pensar que daqui a 5 anos ele vai ter 18 anos? E quais são os planos que ele tem para quando estiver com 18 anos? Já passou bastante tempo desse dia, claro. Né? Ele já passou dos 18 anos. Mas ele perguntou para mim. Aí eu fiz essa pergunta para ele e faço para os meus filhos. Daqui 5 anos, o que você tem? O que você fez? Dos estudos que você está fazendo, o que você está executando? Do trabalho que você está fazendo, o que você está executando? E eu estou falando aqui, provavelmente você também está refletindo sobre a sua própria vida. Daqui a 5 anos, o que você tem planejado? Pode ser que você não vai executar. Mas eu sei que, e isso é um estudo feito, a maioria das pessoas que anota e planeja, eles conseguem executar a maior parte das coisas do que as pessoas que simplesmente cantam "Deixa a vida me levar". E a vida leva. E o tempo passa. E às vezes você não executou nada, não teve um crescimento pessoal, profissional e muitas vezes nem espiritual. Já conheci diversos irmãos na Igreja de Cristo, alguns deles que em pouquíssimo tempo da sua conversão, a maturidade já estava aflorada. Era visível, era clara isto. E já vi outros que falavam às vezes, eu tenho 20, 30 anos já que sou batizado, e não demonstravam a maturidade de quem tem 20, 30 anos de batizado. Maturidade é uma coisa muito complexa para se falar e falar simplesmente você tem ou não tem. Mas eu acredito, e você deve fazer isso, uma autoanálise da sua própria maturidade espiritual. Eu estou falando de coisas físicas e coisas espirituais, e elas são interligadas para o cristão. Quando você vai trabalhar, que seja para a glória de Deus. Quando você vai estudar, glória a Deus e graças a Deus por isso. Deus me abençoe por esse esforço que eu estou fazendo. Nos relacionamentos familiares, Deus tem que estar presente, porque assim funciona a vida do cristão. Ela tem que estar permeada pela palavra de Deus. E nós devemos saber que se eu não fizer nada, eu não fizer planos, não pensar no amanhã, não fizer nada, alguma coisa eu já sei que vai acontecer, que é nada. Agora, se eu fizer alguma coisa, qual é a chance disso mudar?
Então nós devemos pensar um pouco na nossa vida espiritual dessa mesma forma, fazendo os planos do que passou, do que fisicamente fizemos, aonde trabalhamos, como trabalhamos, quanto ganhamos, quanto perdemos, o que aconteceu que eu não executei e gostaria de fazer, e aonde é que eu posso melhorar. E pensando nisso, eu quero que você pense espiritualmente também nessas ações, nessas coisas, nessas atitudes que você tem. Descubra primeiramente, o primeiro ponto aqui a nós pensarmos é descubra qual é a vontade de Deus para a sua vida. Sabe que muitos de nós, mesmo batizados, às vezes não chegamos a ter essa compreensão do que Deus quer para a minha vida, qual é o meu papel, onde eu atuo como cristão. Será que eu sou simplesmente um cristão que atua de vez em quando? Ou será que eu sou cristão, chova ou faça sol? Ou seja, o tempo todo. É um desafio para todos nós. Eu não estou nem falando que você, por ser cristão, vai ser perfeito. Mas a imperfeição é algo que você vai lutar para corrigir continuamente. Por isso, saber o que Deus deseja para a sua vida é de suma importância. Porque quando nós sabemos o que Deus deseja para a nossa vida, aí nós sabemos os passos que devemos tomar. Veja a passagem, vou ler um versículo só em Efésios 5:17. Abram suas Bíblias em Efésios 5:17. Essa passagem diz: por isso, não sejam tolos, mas procurem entender qual é a vontade do Senhor. Pense que este pequeno trecho da Bíblia talvez está falando da sua vida. Falta de inteligência, você já deve saber, né, que é um caminho ou uma decisão ruim que você toma. E se você segue ela, você pode ser chamado de tolo. A falta de inteligência é comparado ao tolo, é uma tolice. A pessoa que é assim é como tolo. E aqui ele está falando, não seja tolo, não tenha desinteligência, tenha inteligência. Procure entender qual é a vontade do Senhor. Em contrapartida à falta de inteligência, esse texto demonstra que o sábio é aquele que coloca os seus objetivos unidos ao objetivo de Deus. Então a falta de inteligência, se você pensar na sua vida física, ela tem que estar ligada à vida espiritual. Então a falta de inteligência é não incluir Deus nos seus planos. Ou seja, você quer ter sucesso, e o sucesso que eu falo é sentimento de realização, coloque Deus na sua vida. Coloque Ele na sua vida. Por mais que os planos humanos que eu possa fazer se frustrem, ainda assim vou aprender a dar graças a Deus. Então, uma dica prática para você entender qual é a vontade de Deus, pergunte-se a si mesmo: o que Deus quer com a minha vida? O que Deus quer com o meu trabalho? O que Deus quer com meus estudos, meus bens? O que Deus quer de mim na igreja? Você já parou para se perguntar isso? Não é o que Deus quer da igreja. A igreja, às vezes, quando falamos a igreja, fica aquela coisa subjetiva, no ar, que pode ser para todos, se aplica para quem quiser, mas não. Seja um pouco egoísta agora, olhe para você como igreja de Deus. Olhe para você como servo escolhido de Deus. Pergunte agora a si mesmo: o que Deus quer com a minha vida espiritual? Como Deus quer que eu seja? E olha que a resposta às vezes é difícil para nós. Assim como nós vemos na Bíblia, Deus pegou homens imperfeitos e levou para que fizessem o seu trabalho. Deus às vezes está nos chamando, imperfeitos como somos. Davi cometeu pecado. Você vê Jonas, ele tentando fugir do que Deus tinha colocado para ele. Precisou uma baleia, um peixe grande, vir engolir ele e jogar lá na cidade que Deus tinha mandado ele ir. Por teimosia ele não queria ir, ele queria para o outro lado. Aí Deus fez acontecer. Por quê? Porque o plano de Deus ele é infalível. E o plano de Deus vai acontecer com ou sem você. A diferença é que se acontecer sem você, significa que você está fora também dos planos de Deus. E aí é talvez um momento do qual você, devemos nos preocupar. Por isso a vontade de Deus para a minha vida é importante.
Por isso não adianta eu falar, olha, eu vou fazer tal coisa, se Deus permitir, não esqueça. Por quê? Porque se Deus não permitir, a gente nem respira. E não vai nem ter explicação. Então nós, espiritualmente, não podemos ter uma morte súbita. Não podemos ter uma morte inesperada. Nós temos que pensar num planejamento espiritual para crescer. E esse planejamento vai exatamente da mesma forma que eu falei agora no início. Você já parou para avaliar o ano que passou, o que você já fez? Para você fazer o ano que vem melhor? Espiritualmente pense nisso. O quanto você progrediu? Eu progredi bem, mas eu posso progredir mais? Todos podemos, sempre. Tratando-se de assunto espiritual, acredito que todos nós temos um passo a mais para darmos. Muitas passagens deixam claras a vontade de Deus. Eu não vou ler todas elas aqui, até por causa do tempo. Se você quiser anotar, eu tenho algumas aqui. 1 Tessalonicenses 4:3, ele fala sobre isso. 1 Pedro 2:15, 1 Tessalonicenses 5:18, está falando da vontade de Deus. Se você puder, anote esses versículos, leia depois e pense sobre a vontade de Deus. Então nós devemos ter claro na minha mente e fazer sempre essa pergunta: será que Deus está me aprovando no meu trabalho? Será que eu espiritualmente estou entregando para Deus quando estou fora daqui? Porque aqui nós estamos para louvar a Deus, para honrar a Deus, para cantar para Deus, para orar para Deus. Lá fora, como que é? É o desafio. O desafio não é aqui dentro. Aqui, nós podemos dizer até que é um pedaço do paraíso, onde os salvos se encontram. Mas lá fora é o mundo que jaz o maligno. É o mundo que o maligno domina, é o mundo dele, que vai levar a vida das pessoas. E está levando. E nós temos que saber, pelo menos cada um individualmente, qual é a vontade de Deus para a minha vida. Talvez você não vai conseguir fazer uma formação teológica, mas você consegue ler alguns versículos, mentalizar e espalhar para as pessoas. Talvez você consiga receber bem uma pessoa, sorrir para ela, abraçar ela quando ela chora. Às vezes é isso que vai ser o evangelho que você está passando. Não somente as palavras da Bíblia. Elas também são importantes. É importante que você saiba, que você conheça e que você pratique. Mas é essencial que você viva dentro de você, sendo um servo fiel ao Senhor sempre. E se você parar para analisar as histórias na Bíblia, a natureza do homem é fazer planos. Então para e pensa sobre algumas coisas. A natureza do homem é sobre fazer planos. Eu vou ler uma passagem, não é sobre planos, é sobre avareza, mas se você avaliar aqui, ela está com planos embutidos que não incluem a vontade de Deus. Lucas 12, versículos 16 a 21. Abram sua Bíblia em Lucas 12, versículos 16 a 21. Então lhes contou esta parábola. As terras de certo homem rico tinham produzido uma colheita muito boa. Então ele pensou: eu não tenho lugar para guardar minha colheita, o que eu vou fazer? Então disse: já sei o que vou fazer. Vou demolir esses meus celeiros, vou construir outros maiores. Assim poderei guardar toda a minha colheita, todos os meus bens. Daí poderei dizer a mim mesmo: homem, você já tem muitas coisas boas guardadas para muitos anos. Portanto, descanse, coma, beba, se divirta. Porém, Deus lhe disse: tolo, esta noite você morrerá. Com quem ficarão todas as coisas que você guardou? A mesma coisa acontecerá para aqueles que acumulam tesouros para si mesmos, mas que não são ricos para com Deus. A gente está falando de avareza, mas ao mesmo tempo os planos dos homens, a falha que existe nos planos que Deus não está incluído. Por quê? A maioria das pessoas pensa, pelo menos uma vez durante a semana, os adultos, sobre dinheiro. Alguma coisa sobre dinheiro. Porque o dinheiro é que traz a riqueza, que traz os bens, que traz o conforto e que traz talvez essa situação desse homem de pensar, né? Coma, beba, se divirta, aproveite a vida, seja feliz. As redes sociais estão cheias de gente feliz e deprimidas nas suas casas.
Aí, por que será que a vida das pessoas tem sido assim? Justamente porque a entrega dessas pessoas é para planos físicos e futuros. Fazer planos jamais foi errado. Fazer planos, inclusive, nós incentivamos. É certo que você faça planos. O errado nos planos é não incluir sua vida espiritual neles. É não incluir Deus em nenhum desses planos. É um egoísmo, mas é muito mais do que um egoísmo. É tolice, ou seja, falta de inteligência. Não quer dizer que algo parece bom para você. Ah, não, mas se eu tiver mais dinheiro, se eu tiver uma casa melhor, se eu tiver algo... É a vontade de Deus. Nem sempre as pessoas que são ricas fazem a vontade de Deus. E nem sempre elas colocam Deus nos seus planos. Tem muitos desses ricos que nem acreditam em Deus. Aí você fala, tá, mas por que eles são... Isso não significa bênçãos de Deus. Eu acredito que Paulo uma vez falou, né? E eu acredito que acho que essa deve ser o entendimento do cristão, é que quando ele fala, eu aprendi a viver com o que eu tenho. E o segredo, talvez, de nós, os cristãos, é aprender a viver com o que você tem. Talvez, claro, não falo se contentar com uma situação ruim, procurar melhorar, claro, mas sempre colocando nas mãos de Deus e acreditando que a resposta a seu tempo virá. E virá sempre de uma forma boa. Ou seja, os seus planos podem ser bons. Os seus planos podem ser eficientes. Podem ser eficazes, inclusive. Se você inclui Deus neles. Então, fazer planos é do ser humano. Então, adianta talvez você falar, não, eu vou acumular riqueza, eu vou ter uma poupança gorda, eu vou ter um bom carro, eu vou ter uma casa excelente, eu vou criar meus filhos e dar um ensino muito maior do que o que eu tive. E aí Deus vem na sua frente e fala, tolo, você não vai viver para ver nada disso. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Não podemos ser tolos em nossas vidas. Então, isso aí quer dizer que se eu não incluir Deus nos meus planos, serei bem-sucedido? Não, não quer dizer isso. Apenas isso quer dizer que tem a ver com bênção, com salvação e com vida eterna. Então pense, o que é melhor talvez? Você prosperar nessa vida ou ter bênção, salvação, vida eterna? Muitas vezes as pessoas se vendem por pouco. E a gente fala, não, fulano lá, você viu que, por exemplo, política, falando de política, era de um lado, agora está de outro, ou então eles querem o poder. Aí eles contam uma história e o povo acredita. Aí você para e pensa, mas o que aconteceu com ele? Não aconteceu nada. Ele sempre foi e sempre será assim. É a ânsia pelo poder, pelos bens, pelas riquezas, por acumular. E Deus talvez pode falar um dia para eles, tolo, nada disso você vai levar. Então você deve refletir a sua vida espiritual e pensar nisso. E por último eu quero dizer, faça planos espirituais. Mais uma vez eu quero ressaltar este ponto. Faça planos espirituais. Em Atos 20, versículos 22 ao 24, fala assim, e agora, aqui Paulo está contando, né? E agora impelido pelo Espírito Santo vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Quem lê Atos sabe que Paulo está contando sobre suas viagens, sobre aonde foi, com quem conversou, quantas vezes, algumas vezes inclusive na prisão, onde ele pregou na prisão, fora dela, em todos os lugares. E aqui ele estava ciente de que ele estava indo para Jerusalém e o que esperava ele lá não era como a entrada triunfal de Jesus, né? Que tinha ramalhetes jogados, Jesus sendo recebido como um rei. Paulo jamais foi recebido dessa forma. Mas Paulo foi recebido de uma forma bem diferente sempre, com prisões e sofrimentos. E se você conhece um pouco, a própria história secular fala que dos discípulos de Cristo, poucos tiveram uma morte natural e bonita. A maioria deles, a morte não foi bonita porque eles entenderam o seu ministério. Eles entenderam qual era a sua graça na sua vida, que era falar de Jesus.
que era testemunhar da graça de Deus para todo o mundo. Deus dá a salvação de graça, mas cabe àquele que aceita a salvação viver ela. E eu acredito que Paulo, neste momento, ele sabia o que estava para acontecer, mas ele entendeu que os planos dele não eram mais físicos, eram espirituais dali para frente. Avalie a sua vida. Hoje a maioria das pessoas consegue viver numa boa zona de conforto. A maioria das pessoas faz planos pensando em acumular mais coisas para si. A maioria das pessoas fazem aquele famoso balanço do ano e avaliam o ano de forma positiva porque ganharam mais dinheiro do que o ano anterior. Ou porque, eu consegui concluir alguma coisa aqui física. E os planos espirituais? O que você concluiu esse ano? O que você planejou esse ano? Quais passos você deu para frente? Faça um exercício, como eu falei, de anotar, de fazer um balanço do ano, de fazer uma prospecção para o futuro, né? O que eu quero para o meu futuro, espiritualmente falando. Fisicamente, eu acredito que você talvez já tenha planos, mas às vezes espiritualmente não. Se não tem, comece agora. Se tem, pense em mais, faça mais, seja mais. As realizações têm que ser sempre com a palavra, se Deus quiser. Essas palavras têm que constar nos seus planos. Se Deus quiser, isto acontecerá, aquilo acontecerá. Eu não posso fazer plano para os meus filhos. Eles têm que fazer o plano individual deles. Eu não posso fazer plano para o Davi. Ele tem que fazer os planos dele. E ele tem que pensar, eu tenho que incluir a minha vida espiritual. Não eu, ele tem. Cada um de nós é responsável por nós mesmos, primeiramente. Não adianta eu tentar salvar o mundo inteiro e não consigo salvar a mim mesmo. Então, fazer planos eficazes com a vontade de Deus querem dizer isso, que eu estou olhando para a vontade de Deus. Eclesiastes 12, ele encerra o livro de Eclesiastes dando um conselho para o jovem. Hoje eu digo para o jovem, para o velho, para o meia-idade, para o idoso, para qualquer um. De tudo que você ouviu em Eclesiastes, esta é a conclusão. Tema a Deus, guarde os seus mandamentos, porque isso é dever de cada pessoa. É dever. Ele não está dando opção, ele está dando aqui, é dever de cada pessoa. Porque Deus trará juízo a todas as obras, até aquelas que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes, ele encerra aqui, justamente, esse é o encerramento dessa mensagem, da mesma forma. Faça planos temendo a Deus. As suas obras, quer sejam boas, quer sejam maus, mas Deus trará juízo por elas. E se você fizer o que é certo, será aprovado. Você pode fazer vários planos. Provérbios 21, 19 fala, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então você pode fazer 1 milhão de planos eficientes, planos com resultado físico, mas o que prevalece é a vontade de Deus. Se você não colocar a sua vida espiritual nos seus planos, você corre o risco de falhar. E talvez você tenha a sensação de não falhar porque fisicamente ganhou alguma coisa, mas pode falhar espiritualmente, e aí é o que eu falei. Aí é uma questão de salvação, que você pode ter ou deixar de ter se você não cumprir a vontade de Deus. Então que os seus planos, que o seu ano que passou, que o seu ano que vem, que os planos futuros, os planos para os seus filhos, sejam todos baseados na vontade de Deus primeiramente. Para depois, você não chorar e falar, o que eu fiz com a minha vida? O que eu fiz com o meu tempo? Mas sim, pensando e com a convicção de que eu fiz a vontade de Deus. Então Ele vai tomar juízo sobre isso. E todos nós, um dia, estaremos na presença de Deus. Que estejamos salvos. Se você está aqui, ou talvez até online, ou vai ouvir depois essa mensagem, não perca tempo. Se você não tomou a decisão de salvar sua alma, o momento é agora. Se você já tomou a decisão, faça planos eficientes e eficazes para a sua salvação. Obrigado a todos.